Olá, eu me chamo Paola, faço parte do setor de benefícios e parcerias aqui da Assiste e hoje nós vamos começar mais um Clube do Conhecimento. Hoje vamos bater um papo com a Fernanda Nunes sobre um assunto que vem causando curiosidade em quem não tem muito contato com a tecnologia e para os amantes dela tem sido um grande avanço, a inteligência artificial e seus impactos à sociedade. A Fernanda é CEO da Coach Informática, professora há mais de 27 anos, formada em Matemática e Tecnologia da Informação com pós-graduação em Auditoria de Sistemas, mestrado em Educação com ênfase em Novas Tecnologias e MBA em Administração, Finanças e Geração de Valores. A Coach Informática é parceira da Assis há mais de um ano, é uma instituição de ensino na área de programação, banco de dados, análise de sistema e web design, com a proposta de especializar e preparar os alunos para o mercado de trabalho. Na nossa área do associado e aplicativo, você encontra a tag da Coach Informática, ofertando até 15% de desconto. E ela vem com uma parceria de sucesso com a Assiste e você associado. E tem a direção da professora Fernanda Nunes, que é quem eu já vou chamar para iniciarmos o nosso bate-papo. Olá, Paola. Boa noite, Fernanda, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Obrigado por aceitar o nosso convite para participar da nossa live. Eu vou deixar você se apresentar um pouco para o pessoal, né? Porque a gente passa aquelas informações mais técnicas, mas é legal também a pessoa dizer como ela começou tudo aquilo ali, né? Então, vou deixar você à vontade para se apresentar. Tá ótimo. Eu sou a Fernanda Nunes, né? Só está um pouquinho baixo o seu áudio. Vê se melhora, hein? Melhorou? Melhorou? Tá ótimo agora. Eu sou a Fernanda Nunes, né? Eu fundei a COT em 2006. E a COT, ela é resultado da minha pesquisa de mestrado. Porque na época eu dava aula no ensino superior em algumas faculdades no Rio de Janeiro. Sim. E identificava que os alunos, né, não conseguiam, ao final, lá no projeto final, entrar no mercado. Sabe? Poucos alunos que tinham esse êxito, só com a faculdade. E a maioria deles buscavam algum lugar fora dali para se especializar. E o que existia eram cursos que não cabia no bolso, né? E aí a minha pesquisa de mestrado mostrou essa necessidade e eu montei a COT depois de defender minha dissertação, com esse objetivo, né? De pegar, na época, 17 anos atrás, alunos que estavam terminando o ensino superior nas áreas de sistema de informação, tecnologia da informação, que queriam entrar no mercado e precisavam estudar um pouco mais programação. Ao longo desses anos, né, a COT foi introduzindo outros cursos, mas com o mesmo objetivo, de estar capacitando as pessoas para o mercado de trabalho na área de tecnologia. Mas aí, além da programação, a gente inseriu cursos de banco de dados, cursos de BI, Power BI. E depois da pandemia, a gente passou a ter curso de Office também. Office, Excel, né? Por quê? Porque muitos cursos no Rio de Janeiro presenciais fecharam, principalmente no centro do Rio. E aí, as pessoas que... a gente tinha, assim, um viés muito de nerd, sabe? De pessoa de TI mesmo procurar a gente. Sim. E o público mudou, né? Além dos meus queridos nerds, agora eu tenho cursos para atender essa demanda de quem realmente precisa, né, conhecer a informática para estar atuando no mercado. E acaba que isso vai muito ao encontro do que a gente vai conversar hoje, né, sobre a inteligência artificial e como é que isso tudo se conecta, né? Então, sim, assim, sim. Isso é um pouquinho da história da COT, né? A minha equipe de professores, eles foram meus alunos no ensino superior, né? E aí eu trouxe eles para trabalhar comigo aqui. Assim, o professor deles, que é o professor especialista na área de front-end, ele está com a gente há 17 anos, o professor Sérgio, que é o Sérgio Mendes, que é da área de C Sharp, Java, está uns 12 anos, se eu não me engano, não, acho que até mais, é que eu já perdi as contas. O professor de Machine Learning, não, acho que é o de Machine Learning está 12, o Sérgio está 15.
que também é Sérgio, né, que é o professor de Python, Machine Learning. O professor Wallace também deve estar há 14, 15 anos com a gente, que é o especialista de Power BI e banco de dados. Enfim, nosso time é assim, a gente está ficando velho já. Mas, né, muita sabedoria junta. Isso. E a gente se conecta muito bem, a gente funciona muito bem, né? Na parte da secretaria, a gente tem a Tiene, que já está com a gente há 10 anos, né? A nossa Legal. social media, ela está com a gente há 5 anos já, ela veio estagiar aqui. Então, assim, nosso time é de pessoas que, quando entram na COT, eles ficam na COT, né? E os que saíram estão fora, a maioria está fora do país ou abriu seu próprio negócio. Ah, bem legal. Fernando, o tema que a gente está trazendo hoje é de curiosidade para muita gente, né? Então, será que a gente Sim. pode começar falando um pouco sobre o que é e como você definiria a inteligência artificial para alguém que não está familiarizada, assim, com o termo, né? Sim, então, a ideia assim, a inteligência artificial, ela já existe, né, por aí há bastante tempo. A grande questão que mudou tudo que, assim, quando o chat GPT aparece, né, no final do ano passado, Sim, ele faz com que o usuário aqui, normal, né, que não era o programador, não é a galera que mexe com dados, se conecte com alguma coisa, né, facilmente, através ali, como se estivesse fazendo uma pesquisa no Google. Então, mas o que é IA? Né? O que está por trás do chat GPT e de todo... Eu falo chat GPT porque é o mais, né, mais popular. Mas né? O pessoal tem usado bastante. o que está por trás dali? Na verdade, o que tem ali, né, são computadores programados para pensar como se eles tivessem um cérebro. Entendeu? Então, assim, eles vão responder conforme a mente humana pensa. Né? Se programou eles para isso. Então, assim, uma coisa simples de falar assim, não, é um computador que está processando os dados com o cérebro humano, né? Como se fosse simulando um cérebro humano. É Sim. bem isso, assim, resumidamente. E aí, assim, você encontra no dia a dia, né, exemplos que são, assim, usuais, que já estão antes do chat GPT, mas que a gente não tinha tanta consciência que, assim, que ali por trás tem uma inteligência artificial, né? Se você for falar, assim, com a Alexa, né? Quando você fala, Alexa, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e às vezes ela dá a resposta que te surpreende, né? Que é como se você estivesse conversando com uma pessoa, é É porque verdade. naquela programação tem uma inteligência artificial, né? E aí, no caso da Apple, você tem a Siri, que faz a mesma pegada. Então, assim, eles já estão entre nós, a inteligência artificial já está entre nós há muito tempo, né? Só que o chat GPT veio assim falar, olha, estamos aqui agora via teclado, entendeu? Porque quando a Netflix, né, ela te indica um determinado filme baseado no seu perfil do que você assiste, tem uma programação de Também. inteligência artificial ali por trás, entendeu? Então, assim, tudo é um algoritmo, né, olhando o que você está fazendo para te Uhum. indicar coisas, né? É como Então, aquela pessoa que você pensa ou fala com alguém, né, no seu celular, olha, eu preciso comprar uma TV. E aí, de repente, você entra no Facebook e aparecem 1000 TVs para você comprar em é, várias lojas, né? e a inteligência artificial, ela está aí exatamente para isso, né? Que é para estar olhando, pegando os dados, né, de tudo que a gente faz através dos celulares. O celular, ele disparou essa possibilidade, porque a Uhum. gente tem agora algo na nossa mão que diz aonde a gente está, né? Pela câmera, o que a gente está fazendo. E tem vários algoritmos que, assim, se a gente olha mais de tantos segundos para um determinado item, que é alguma coisa para você comprar, ele Uhum. entende que você gostou daquilo, ele passa a te entregar mais daquilo. Entendeu? Então, assim, esses algoritmos, eles sempre existiram, né? Uhum. E tem uma programação inteligente por trás disso, sabe? Então, é uma coisa, assim, que é feita para... É boa, para mim, é muito boa, né? Mas, assim, tem as nuances que a gente vai falar ao longo da nossa live. Sim, sim, é verdade. Então, eu vou continuar aqui fazendo mais uma pergunta para você. Como a IA está sendo usada para resolver problemas complexos, que seriam difíceis de resolver apenas com métodos tradicionais? Então,
assim, qual o grande, a grande contribuição da IA, né, nesse mundo? Ela processa os dados muito rápido. Então, ela vai cruzar informações que vão te ajudar na tomada de decisão com muito mais, com uma velocidade, assim, extremamente rápida. Sim. Então, se a gente for pensar assim, na área da medicina, né, na área de saúde, ele vai analisar um conjunto de dados de um determinado paciente, comparando aquele resultado com diversos outros pacientes, com aquele, vamos supor, sei lá, uma ressonância magnética. Uhum. Aí ela consegue pegar a sua ressonância, comparar com todas as outras ressonâncias sobre aquele determinada parte do corpo e indicar, né, um tratamento de sucesso, por exemplo, entendeu? Coisas que, assim, não necessariamente a equipe médica daquele hospital que você está se consultando teria a chance de fazer sozinha, entendeu? Porque ela vai juntar dados do mundo inteiro se aquele hospital estiver conectado. Então, assim, eu acho que na área da medicina é uma contribuição muito grande para o planeta, né? Eu ia até perguntar, assim, pedir para você citar alguns benefícios, mas eu acho que esse já é um excelente Eu exemplo. acho que esse eu comecei por ele, né? Porque assim, eu até me emociono quando eu penso nele. Porque eu acho que assim, é uma coisa muito, muito incrível isso, sabe? Porque assim, você consegue trazer a cura, né? Ou trazer uma vida mais digna quando você não encontra a cura, quando você cruza esses dados, né? E a área de saúde, ela é assim, bem integrada nisso. E aí, quando você vai para a área de finanças, você vai fazer análise de tendência de mercado, e aí os indicadores, aí esse pessoal todo que trabalha na área financeira, através do que está acontecendo do outro lado do planeta, e cruzadade, perfil de investidor e tal, e aí para te oferecer produto, para você consumir, você tem essa ajuda, né, da IA. Em relação a transporte, você consegue, se você tem uma frota de veículos, assim, pelo comportamento das estradas, num determinado período do ano, determinado horário, você consegue prever o consumo de combustível, enfim. Por quê? Porque você vai estar sempre processando uma série de dados, né, que foram coletados, porque é sempre isso, é sempre dados e processamento dos dados. Processados, né, conforme o cérebro humano. É sempre isso. A ideia da IA é processar o mais próximo de como o humano processaria aquilo. Entendi. Diferente, né, de antes, que a gente já fazia isso na programação, mas baseado, assim, nos métodos, né, que não tinha tanta essa pegada assim, não, vamos ver como é que o ser humano pensa nisso. Não, a gente queria entregar resultados, né? Agora a gente quer entregar resultado como a pessoa pensaria ou daria aquele resultado. E aí a gente ainda consegue imaginar tudo isso, né? Porque às vezes o humano tem aquela falhazinha de esquecer algo, né? No nosso caso, humano, e eles estão lá com tudo lá quietinho, disponível. É melhor a gente vai ter a gente também vai ter assim um benefício, né? Quando a gente fala de comunicação, né? Hoje os aplicativos, o Google Translator e muitos outros, assim, você consegue falar, olha, vou estar numa conversa aqui, numa live, e aí você vai transliterar aqui o que eu estou falando imediatamente para outro idioma para ser distribuído, se a gente estivesse num Zoom aqui, né? Sim. Existem já plataformas tipo Zoom, que enquanto eu falo tudo em português aqui, a IA está produzindo tudo em outro idioma para pessoas daquele idioma. Então, assim, eu não preciso mais do tradutor ali. Entendeu? Então, assim, é uma coisa. A gente vai falar dos problemas disso, né? Mas, de qualquer forma, é um benefício, não deixa de ser um benefício, né? A pergunta que e agora, como a IA está impactando no mercado de trabalho, né? E quais são os desafios sociais relacionados à automação de empregos, né? Que a gente falou aí sobre os tradutores. Pois é aí que vem, né, assim, eu não sei se a palavra certa é problema, mas vem o que a gente precisa estar olhando, né? Porque o que acontece? Como ela vai proporcionar que a gente precise, né, cada vez
tudo que é, por exemplo, uma tradução. É uma coisa que vai ser sempre uma tradução. Sim. Então, você vai mecanizar aquilo, você pode mecanizar aquilo, né? Você pode passar para uma máquina fazer isso para você. Então, aí você vai diminuir os postos de trabalho que tem essa função, né? Da repetição, de ser sempre a mesma coisa. E aí a gente cai no problema, né, de mais pessoas desempregadas quando elas são substituídas. Mas se você for olhar, o problema não é a IA, entendeu? Porque se você for olhar lá atrás, na Revolução Industrial, enfim, vem de muito tempo essa questão. Então, a questão que eu percebo aí é que, assim, como foi na Revolução Industrial, a mudança dos postos de trabalho, as pessoas vão ter que se adaptar novamente para os novos postos de trabalho, né? Então, assim, você vai ter impacto nisso. Assim, enquanto você tem a melhora na análise na alta precisão médica, você vai ter pessoas que não vão ter acesso a isso também na medicina. Porque a gente está falando do mundo perfeito, né? Quando a gente fala desses hospitais que têm o diagnóstico, que se conectam e tal, mas a gente entende que o planeta não funciona dessa forma, né? Você tem lugares ainda no Brasil que as escolas não têm luz. Não tem luz. Eu estava num congresso de educação no início acho que foi em junho, dentro do Sebrae, e assim, eu não me lembro se foi a ministra ou se foi a assistente dela, da educação, falou que assim, existem escolas hoje no Brasil, ela deu um percentual, se eu não me engano, 3%, que não chega à luz. Então, se não chega à luz, não chega à internet. Se não chega à internet, você está entendendo? Sim. Então, assim, a gente está falando de pessoas que esse mundo da IA, ele está disponível para essas pessoas que têm acesso à tecnologia. Né? Eu vou seguir aqui com mais uma pergunta. Voltando aqui só um pouquinho, né? Assim, a gente tem na área de transporte, que eu falei também, os carros que eles são dirigidos, eu não sei se você já chegou a ver isso, que está disponível no primeiro mundo, né? Que você entra num carro sem motorista, gente. Aquilo ali é IA funcionando 100%. Entendeu? Ela está tomando decisões ali como se não tivesse alguém dirigindo aquele carro. Então, assim, a gente tem essas coisas que são bem interessantes. E olhando o lado crítico, né? Você não precisa mais de alguém dirigindo. De certa forma, né? É algo para a gente admirar, para a gente esperar que evolua mais, com aquele cuidado de também não ter aquele medo, né? De ser trocado as máquinas, né? Pelos seres humanos e tudo mais. E a gente sempre vai ter esses dois pontos muito, muito marcados, né? O benefício que ela traz e a diminuição do posto de trabalho naquele modelo, né? Naquele modelo que a gente tem. Vão abrir outros modelos, porque vai se criar demanda disso, né? E a gente fala muito na COT, né? Porque como a gente trabalha na área de programação aqui, a gente fala que assim, a gente ensina as pessoas que vão desenvolver a IA, a criar IA. Então a gente não tem medo de ficar desempregado. Por quê? Porque os profissionais que estudam com a gente são eles que vão desenvolver novas IAs para entrar nesse mundo. Entendeu? Então, assim, é você olhar o que você precisa estar estudando, né, para você continuar com a competitividade de antes, talvez em outro posto de trabalho. O estudar nunca é demais, né? O saber, o estudar. Assim como o IA está vindo aí como uma nova evolução, vai evoluir ainda mais, a gente está aqui para isso, para estudar, evoluir como pessoa, evoluir como profissional, né? Isso. E conseguir acompanhar ou tentar acompanhar. Porque a gente fica enlouquecido com isso. Sim. Fernanda, quais são os passos necessários assim, para poder garantir o desenvolvimento e a implementação do IA sejam equitativos ou inclusivos? Então, a gente, para conseguir incluir, né, todas as pessoas com que a gente está falando, dessa igualdade que ela já existe, independente da tecnologia, a gente precisa criar equipes de desenvolvimento com diversidade, sabe? A gente precisa não restringir idade, etnia, gênero. A gente tem que incluir o máximo que a gente puder
pessoas, né, que representem todos os pontos da sociedade para estar nessa conversa, entendeu? Então, a gente precisa ter os processos muito transparentes, muito bem explicados, né? Uma participação bem grande da comunidade. E aí a gente precisa de coisas que, assim, que é o que eu repito, sabe? São coisas que antecedem a inteligência artificial. Que, por exemplo, educação, estudo, né, treinamento. Antecede. A IA só está aumentando a necessidade. Ética e normas para qualquer coisa na sociedade. Isso não tem, sabe, assim, antecede a IA, mas a IA vai fomentar que isso seja bem definido. As políticas e regulamentações para qualquer coisa, para desenvolver um software, para usar, antecede, entendeu? Então, assim, na verdade, o que se fez somente foi fazer com que a programação passe a entregar resultado como se fosse um cérebro humano entregando esse resultado. Não é nada além disso, entendeu? Então, assim, então a gente precisa de que uma sociedade funcione, sabe? Com os princípios éticos, com as normas, com políticas, com inclusão, com educação para todos, sabe? Com possibilidade de acesso à tecnologia para todos. Então, é bem isso, assim. Foi como eu falei, né? A gente precisa entender a evolução da IA e evoluir junto com ela. A gente não pode se retrair, ficar com medo, né? De ser trocado e tudo mais. A gente precisa estar em constante evolução junto, né? Eu acho que o necessário agora é esse. O ser humano ele está em evolução também para chegar próximo aí de conseguir ter algo legal com a IA, né? Usufruir bem dela. A gente precisa primeiro ter a ferramenta para depois conseguir, né, mover a IA junto também. Isso mesmo. Eu vou continuar aqui com as perguntas. Como a IA está afetando a privacidade das pessoas? E quais são os riscos associados à coleta e uso de dados em larga escala? Então, de novo, isso antecede a IA. Entendeu? A IA é o grande vilão da vez, né? Porque, assim, é o que eu te falei. Quando você cadastra o CPF em qualquer lugar onde você está consumindo o produto, seus dados estão sendo coletados. Quando você já tem um e-mail e aí você entra, né, em outro aplicativo que coleta os seus dados do seu e-mail para te facilitar o login naquele outro aplicativo, é cruzamento de dados. Então, assim, às vezes e isso vai, né, vai se conectando a milhões de aplicativos e ele vai montando a grande rede de informações sobre você, entendeu? E aí, o que a IA faz? Ela vai, dependendo da programação que tenha por trás, te entregar de acordo com o seu perfil de consumidor, o que faz sentido, né, para aquela máquina que está por trás dela, para aquele interesse humano que está por trás dela, fazer você consumir, entendeu? E aí, em relação aos dados, assim, a exposição dos dados na internet sempre antecede a IA, entendeu? Porque coitada, ela não é culpada de nada. Ela só vai processar mais rápido tudo, entendeu? E você tem que tomar todos os cuidados em relação aos dados que você tomaria antes. É claro que, assim, a gente tem hoje em dia a LGBT, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque, assim, com o avanço da IA e da conexão entre as grandes bases de dados e esse processamento muito rápido, você acaba tendo que criar leis, né, para proteger algo que antes tinham leis físicas, né, que era o direito autoral, o copyright, então assim, para proteger agora dados, porque assim, aquele é o que eu te falei, né, você está aqui no celular, você parou mais de 3 segundos para ver alguma coisa, e aquele site que você está olhando, ele tem seus dados, até que ponto é ético ou não, quem fornece aquele produto te enviar um e-mail sobre isso, entendeu? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra para, assim, na verdade, ela nem entra por aí, né? A gente teria que ter, existem outras normas, mas ainda é uma discussão muito inicial sobre se isso é ético ou não. Porque aí vai cair em milhões de outros assuntos, entendeu? A LGPD está
chegando aqui também, junto com a Rebeca, né, que é a nossa representante, e a gente está começando a se adaptar, tem mudado alguns contratos em relação a isso, né, está passando a entender melhor, a gente tem tido alguns treinamentos aqui na CIS referente a isso também, e hoje em dia os dados da gente ficam ali, né, à disposição nas redes, a gente acaba botando um dado ali sem perceber que colocou, acaba dando um eu aceito sem saber o que realmente está aceitando, porque a gente não tem o costume de ler, né? E então a gente precisa estar preparado, tá? Observando ali para não deixar, né, esses dados aí voando pelas redes. Nesse caso, né, a questão que eu acho que é maior é, assim, é o desenvolvimento de um ser humano Sim. crítico. Né? Que aí você vai para o ensino fundamental, né? Que você tem que preparar essa criança para esse mundo atual. Né? Dele ser crítico, dele ler, dele ter esse entendimento que assim, se eu não assinar isso aqui, eu não vou poder fazer, não, mas eu estou assinando, e o que está escrito aí? Entendeu? Porque assim, você vai dando autorizações, e aí quando você se pega em algum grande problema, você não tem nem a quem recorrer, porque foi você que autorizou. Né? Então, assim, você vai reclamar com quem? Né? Não tem, porque você que autorizou aquilo. Então, é bem complicado. Né? Agora, assim,